Salmo 127, em seguida o 128. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejam os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Nós estamos alegres em estar aqui nesta hora, ó Deus. Como é bom estarmos aqui louvando ao Senhor, sabendo que é tempo de aprender, tempo de adorar ao Senhor, Deus, tempo de pedir ao Senhor, clamar ao Senhor pelas nossas vidas, pela nossa família. Ó Deus querido, que mais uma vez a tua palavra fale aos nossos corações, ó Deus. Apesar das nossas dificuldades, deficiências, do nosso pecado, ó Deus. Que o Senhor Deus fale conosco, ó Deus. É isso que nós pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. A minha família precisa. Nós temos desenvolvido esse tema este mês, chamado Mês do Lar. Nós falamos a respeito de necessidades básicas, importantíssimas para nós como família. Começamos falando a respeito de uma comunicação saudável. O quanto nós precisamos comunicar melhor, saber ouvir, saber falar, ter cuidado para não magoar os outros com as nossas palavras, medir as nossas palavras, não falar tudo que vem à mente. Quando nós temos uma boa comunicação, uma comunicação de amor no lar, as coisas começam a andar por um caminho bom. Falamos também sobre minha família precisa seguir bons exemplos, precisa observar bons exemplos. Nós aprendemos muitas coisas. E o que é bom, levamos para a nossa casa. Mas isso não pode se resumir a receita de bolo, né? Aprender com os outros e fazer. Precisamos aprender com os nossos irmãos do passado, com os nossos irmãos da Bíblia. Precisamos aprender tudo o que é de bom que nós encontramos. Seguir e imitar. Primeiro a Cristo, sede meus imitadores. Sede imitadores de Cristo. E imitador do nosso próximo, naquilo que ele faz de bem. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre minha família precisa viver na presença de Deus. Minha família precisa de Deus. Às vezes nós ouvimos falar muito sobre coisas importantes para o lar, lições que o marido deve fazer, o que a mulher deve fazer, como os filhos devem tratar seus pais, irmãos. E é importante, isso é muito importante, porque às vezes na repetição de certas coisas, nós acabamos praticando melhor. Mas irmãos, às vezes de ouvir, falar, de aprender, nós só somos lembrados daquilo que nós já sabemos
e também nós já sabemos que não vamos fazer. Infelizmente, não basta conhecer o que é certo e o que é errado. Nós precisamos dessa disposição para fazer. E essa disposição, ela vem a partir de uma vida na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós desejamos fazer o bem. Portanto, não há nada mais importante para nós como família, que é essa presença de Deus. A presença do temor de Deus, a presença do conhecimento de Deus, essa recordação de que é o Senhor que edifica a nossa casa. E aí, irmãos, nós percebemos que muitas vezes nós estamos negligentes, pois as nossas casas são como qualquer outra casa. Se discute de tudo, se fala de emprego, se fala de alimentação, se fala de dinheiro, de compras, de dinheiro. E às vezes não se fala de Deus. É um ambiente, infelizmente, com uma certa ausência da oração, da palavra de Deus, do ensino de Deus. Então, irmãos, nessa noite, nós queremos pensar um pouquinho nisso. O quanto nós necessitamos de recordar essa presença de Deus, de buscar essa presença de Deus para o nosso lar. Minha família precisa de viver na presença de Deus. O Salmo 127 é um salmo que afirma que Deus governa todas as coisas. E nós percebemos que Deus sim está edificando todas as coisas. Deus está edificando a sociedade, a política. Deus está cuidando da família. Mas nem sempre conseguimos ver isso. A sociedade esquece de Deus. Parece que ela acredita na sua habilidade. Nós, como família, quantas vezes esquecemos de Deus? Nas pequeninas coisas. Esquecemos que dependemos de Deus. Esquecemos que Deus está no controle de tudo na nossa casa. Que nós não somos nada, nós não sabemos nada. Ninguém aqui sabe o que vai acontecer na próxima hora, no próximo minuto, no próximo segundo. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E quando nós olhamos para este salmo, nós olhamos para uma palavra muito importante para nós. Quando nós lemos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós entendemos que a ideia de casa é mais do que paredes, mais do que simplesmente a casa em si. Mas aqui nós podemos perceber que ele está falando sobre a nossa vida. Sobre Deus edificar toda a nossa vida. O Senhor é o edificador da nossa vida. E, contrário do que talvez a gente possa pensar, que o texto está dizendo o seguinte: não é você com seu trabalho que consegue comprar as coisas, que consegue ter um trabalho, que consegue educar os seus filhos. Mais do que essa parte, eu creio que o texto está falando da questão da vida no lar em si. Da presença de Deus no lar em si. Porque muitos talvez possam edificar uma casa, possam construir uma casa, possam ter filhos, possam ter móveis bonitos. Talvez, entre aspas, sem perceber que é o Senhor que está por trás disso. Sem ao menos ter buscado o Senhor. Então eu creio que mais do que, olha, você precisa buscar o Senhor para edificar a sua casa, para construir a sua casa. O texto quer mostrar que tudo que nós construímos, todo o trabalho para levantar as paredes, para comprar o pão, e até mesmo o viver diário, o comer o pão, o viver usufruindo de tantas coisas, tudo isso se torna inútil. Por quê?
porque é totalmente vazio e sem sentido. Repare que o texto aqui está dizendo Cântico de Romagem de Salomão. Nos reporta a Salomão. Salomão, que nós temos estudado Eclesiastes nas quartas-feiras. Salomão que falou exatamente isso, que o sentido da vida está nesse edificar do Senhor. Se o Senhor não edificar a nossa alma, a nossa vida, tudo o mais, o demais, é em vão. Eclesiastes capítulo 1 diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Esse é o contexto que ele está mostrando. No capítulo 2 de Eclesiastes 24 a 25, ele deixa bem mais claro quando ele diz: nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? A ênfase no alegrar-se. Você pode comer, você pode beber, mas distante do Senhor, que graça, que bem tem isso. O Senhor então é o edificador do nosso lar, irmãos. E quantas vezes nós, para edificar o lar, nos afastamos do Senhor, sem saber que assim nós estamos simplesmente correndo inutilmente, porque vamos construir muitas coisas. Podemos ter uma casa bonita, cheirosa, podemos ter filhos, podemos ter uma mesa bonita com pessoas sentadas a esta mesa comendo, mas se o Senhor não estiver presente, o que tudo isso significa? Uma casa bonita, mas paredes frias, uma realidade feia. Quantos lares são assim, não, irmãos? Deus abençoe que nós não estejamos vivendo isso. Mas quantos lares estão vivendo assim? Quantas pessoas estão no dia a dia aí lutando, acordando de madrugada, arrumando 1, 2, 3 empregos e lutando, edificando a casa inutilmente. Pois na verdade, o vazio continua. A tristeza no lar é cada vez mais grande, cada vez maior. Inútil levantar-se cedo. Inútil acumular. E aqui diz: aos seus amados ele dá enquanto dormem. A questão aqui da paz. Esse que vive lutando, muitas vezes ele luta, ele trabalha, e ele não tem paz, porque ele não sabe o que será amanhã. Nós temos paz mesmo sem saber o que será amanhã. Mas nós temos paz por quê? Porque sabemos que o Senhor é quem cuida do nosso amanhã. Então quando diz aos seus amados ele o dá enquanto dorme, exatamente isso. Essa paz de poder dormir em paz, sabendo que, confiando no Senhor, Ele vai suprir as nossas necessidades. O texto dá um exemplo de como está tudo nas mãos de Deus. Esse exemplo são os filhos. Talvez alguém possa pensar que filhos fazem parte de uma produção humana, né? Deus largou os homens na terra e agora vocês vão procriar. Deus não participa de mais nada. Mas aqui fica bem claro que é herança do Senhor. Os filhos são frutos do Senhor. E aqui fala galardão, frutos do galardão. Ou seja, é um benefício de Deus ao homem. Vem totalmente de Deus. Ele coloca como flechas na mão do guerreiro ou do arqueiro. Imagina um arqueiro sem flechas. E aqui diz que os nossos filhos
são uma parte muito importante, abençoa a nossa vida. É um sentimento muito bom você poder ter um filho. É um sentimento de continuidade, né? Vou morrer, mas a continuidade será através dos meus filhos. Esses filhos são herança do Senhor. E se você pensar, tudo em relação aos nossos filhos também estão nas mãos do Senhor. Desde o nascimento deles até a educação deles. Quando fala aqui, como flechas na mão do guerreiro, depois ele diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ele dá esse exemplo, que os filhos serão abençoados, que quando alguém falar mal dos seus filhos, você não será envergonhado, ou seja, você sabe que os seus filhos são pessoas honestas. Por Deus foram criados e são pessoas firmes nos seus propósitos. Como nós podemos ter essa confiança hoje, no mundo de tantas dificuldades? Só mesmo entregando os nossos filhos nas mãos de Deus. O Senhor então é quem edifica a nossa casa, é quem nos dá essa herança, quem edifica a nossa vida. Nossa vida pode ter graça na presença de Deus. O trabalho, o comer, o beber, o viver em família, tudo isso é edificado por Deus. E é interessante notar que a ênfase está no Senhor edificar a casa. Quando nós começamos a ler o Salmo 128, quando diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A felicidade está no temor do Senhor, está na presença de Deus. Isso, mesmo que falte qualquer uma dessas coisas, podemos talvez não ter filhos. Eu tenho certeza que ninguém enche deles a sua aljava, né? Aqui fala de muitos e muitos filhos. Feliz é aquele que tem muitos filhos. Então nós somos infelizes. Não, a ênfase não é essa. A ênfase é que toda a família é estruturada, edificada pelo Senhor. Agora pode faltar. Alguns nem vão casar. Outros casam, não têm filhos. Outros casam, têm um filho, 2 filhos, poucos filhos. Mas bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Todo esse salmo faz lembrar que a importância aqui é o Senhor edificar. Não é a casa bonita, não é o guarda da cidade, mas é o Senhor. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não há, irmãos, como ter alegria e paz distante de Deus, distante da presença de Deus. Salmo 128, ele segue quase que repetindo algumas coisas, e ele diz que quem teme ao Senhor, quem tem essa vida edificada pelo Senhor, será feliz. E aí diz: tudo te irá bem. Pense bem nessa frase: tudo te irá bem. Nós nunca podemos pensar aqui que uma família que é edificada pelo Senhor não vai ter nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma discórdia, ninguém vai ficar doente. Não é isso que está falando aqui. Tudo te irá bem, porque você está feliz no caminho do Senhor. E quando ele diz que a esposa terá filhos que serão como rebentos da oliveira à roda de tua mesa, mais uma vez ele afirma que essa família será feliz. A esposa será motivo de alegria, os filhos serão motivos de alegria. Como se a gente conseguisse visualizar, né? Uma família realmente feliz. Pois teme ao Senhor.
E aí diz repetidamente no versículo 4: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como será abençoado o homem que teme ao Senhor? Irmãos, o quanto nós perdemos oportunidades, o quanto nós perdemos de ser felizes, de ser bem-aventurados, por muitas vezes não andar conforme a palavra de Deus nos ensina. Crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, buscando a presença de Deus, afastando daquilo que é pecado. Hoje cedo nós falamos isso. Paulo falando sobre a esperança da vida eterna, e ele disse: por isso, esforcemo-nos diligentemente, preservar a paz. E aí ele fala, abandonando o pecado e crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Se a gente parar e pensar na nossa vida, o que o pecado trouxe para nós, além de tristeza, além de derrota, sentimentos ruins, e o pior de tudo, né? Alimentar o pecado é cada vez mais precisar do pecado. O pecado vai tornando escravo, vai nos tornando escravos dele. Tudo isso só nos traz mal. O contrário, exatamente, buscar o Senhor, assumir compromisso com o Senhor, vai trazendo essa felicidade para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Não há outra busca para uma família feliz. Minha família precisa da presença do Senhor. Eu preciso buscar mais e mais o Senhor para ter uma vida abençoada. Eu preciso buscar ao Senhor. É um grande perigo afastar de Deus, deixar de temer o Senhor. É certo que aquele que deixa de temer o Senhor está caminhando para o grande mal. O quanto, irmãos, nós estamos preparados para isso? Quanto tempo nós temos experimentado essa presença do Senhor? Eu creio que muitas vezes estamos distraídos. Um mundo tão corrido, um mundo de tantos barulhos. E essa distração nos faz muitas vezes esquecer o que é importante. E o pior, irmãos, muitas vezes nós estamos sendo enganados. Porque quando nós nos deixamos ser levados para aquilo que é mal, nós vamos sendo enganados por essa maldade. Eu creio que todos nós estamos aqui hoje, nós queremos viver bem com Deus, e não só individualmente. Nosso desejo é que a minha família, que a nossa família, esteja vivendo bem com Deus. E esse é o desafio. Nós sejamos buscando mais e mais a presença do Senhor. E ouvindo esse alerta, em vão trabalha. Já pensou? Perda de tempo. Se o Senhor não estiver edificando a minha casa, a sua casa, todo o meu trabalho é vão. Tudo tempo perdido. Que Deus esteja nos abençoando, irmãos. Deus esteja fazendo a minha família, a sua família feliz. Nos dê mais e mais condições de buscar a Deus. Nós vamos nos colocar em pé. Vamos orar a nosso Deus.
Senhor Deus, nós somos agradecidos a Ti pela Tua palavra. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor Deus esteja aplicando essa palavra aos nossos corações. Ó Deus querido, que os nossos olhos estejam em primeiro lugar no conhecimento do Senhor, da Tua palavra, ó Deus. Que nós não estejamos apenas buscando edificar a nossa casa, sem buscar a Tua presença, Deus. Ó Deus querido, nos abençoe, Senhor. Nos traga para mais perto de Ti. Deus, nos deixe mais desocupados com tantos afazeres. E mais ocupados, ó Deus, em estar na Tua presença. Que sejamos incomodados, ó Deus, não de ficar na Tua presença, não de orar, não de ir à Tua casa, mas incomodados quando nós não temos feito isso com frequência. Ó Deus amado, nos ajude a ter hábitos bons de leitura da Tua palavra. Hábitos bons, ó Deus, da oração. E que a nossa casa, cada vez mais, ó Deus, seja uma casa onde a liberdade, ó Deus, do Teu Espírito Santo, a Tua paz, o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, fortalecendo cada um de nós, ó Deus. É isso que nós Te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém.